Aleluia, glória a Deus, aleluia, te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus. Se não fosse por você, nós não estaríamos aqui. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por aquilo que você tem feito por nós e por tudo que tu és para nós. Graças, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos, podem sentar, amados. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Hoje pela manhã eu comecei a contar algo, a falar uma coisa, e são duas coisas antes de ministrar. A primeira delas é uma bênção e depois uma advertência. Amém? Amém, queridos? Então, primeira bênção. Quem rompeu o ano conosco, nessa virada de ano? Quem passou a virada de ano com a gente? Amém. E um pouco antes também eu vinha falando sobre bênçãos inéditas, ou seja, bênçãos que nunca acontecendo na sua vida. E esse ano é ano de manifestação dessas bênçãos. Não quer dizer que Deus não faça, não repita a dose, amém, com outras bênçãos, mas nesse sentido que o Senhor tem me falado, é que esse ano será marcado por bênçãos que nunca aconteceu na sua vida, e bênçãos que nunca aconteceu na sua família, e bênçãos que nunca aconteceu aonde você estiver. Você vai ser o primeiro a desfrutar disso. Não quer dizer que Deus vai fazer, quer dizer que haverá uma manifestação do que Deus já fez. Amém? Pois bem, então, quando foi? A gente rompeu o ano na terça para quarta, né? Na quinta-feira, primeiro dia útil do ano, eu recebi a minha primeira bênção inédita. Se manifestou, na verdade eu tinha recebido, mas se manifestou na minha vida a primeira bênção inédita. E todos os meus filhos vão desfrutar também. E foi só a primeira. Só foi para abrir a porteira. Agora está liberado todo mundo. Amém, queridos? Mas a segunda coisa que o Senhor tem colocado no meu coração para falar é uma advertência. Amados, tudo aquilo que nós temos e fazemos e somos é baseado no que Jesus fez. Então, nós já fomos perdoados. Eu acho, Joshua, que se não ligarem ali o cronômetro, hoje todo mundo vai dormir 3 horas da manhã. Liga lá, por favor, obrigado. Então, todos nós, amados, sabemos, na verdade, que tudo aquilo que nós temos, somos e desfrutamos, não é por mérito nosso, e sim pelo que Jesus fez lá no Calvário. Estão entendendo isso? Por mais que você faça ou deixe de fazer, Deus não vai te amar mais ou menos. O amor dele é incondicional, independente do que você faça. Assim como um pai e uma mãe amam os seus filhos, independente do que eles façam, assim também é Deus. Ele nos ama independente do que nós fazemos. Então, aquela história de dizer, olha, eu recebi essa bênção, mas também sabe como é, né? Eu orei pra caramba, eu jejuei muito, eu fiz isso, eu fiz, por isso Deus me deu. Não, Deus já te deu independente de você fazer isso. Você não tem que fazer isso para barganhar com Deus, porque Deus não é gente que fica barganhando bênçãos. Você não compra Deus. Amém? Então, você não vai para o céu por causa do que você fez, você vai para o céu por causa do que Jesus fez. Isso é graça. A salvação nos é dada desta maneira, por graça. Mas pastor, mas eu tenho que fazer uma coisa, receber. Tudo que você fez foi receber. E pronto, Jesus é o meu Senhor, você é salvo. Amém? Só que, agora vem ao ponto que eu quero advertir, que eu falei hoje de manhã, vou falar agora de novo. Há uma doutrina aí, que vem lá dos quintos do inferno, que diz o seguinte: se Jesus já me perdoou, se ele sabia que eu ia pecar e já me perdoou, então eu já sou salvo. Então eu posso fazer acontecer que está tudo bem. Então eu posso adulterar, roubar, fazer acontecer fornicação. Por quê? Não, ele não já fez? Está garantido. Irmãos, isso vem lá dos quintos dos infernos. E se você fizer, você vai para o inferno.
Pecado leva para o inferno, independente se tu é crente ou não, ele leva para o inferno. Vou dizer de novo, independente de você ser crente ou não, o pecado leva você para o inferno. E essa é a advertência do nosso Pai essa noite. Ele mandou que eu falasse isso de manhã e agora à noite, antes de ministrar, antes de trazer a palavra. Adultério traz juízo, fornicação traz juízo, não brinca com isso. A mesma Bíblia que diz que você é salvo por graça, também diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, só vai para o céu quem é santo. 2 amém. 3, 4, está melhorando. Acho que eu vou começar a distribuir R$2. Irmãos, ser próspero é bom, é maravilhoso, mas não é suficiente para te levar para o céu, não. Ser rico é bom, é maravilhoso, mas não é suficiente para levar você para o céu, não. Ser curado é bom, é maravilhoso, obra da redenção, ótimo, mas não é suficiente para levar para o céu. O que vai garantir você no céu não é a sua prosperidade, nem a sua riqueza, nem a sua cura, é a sua santidade. Sabe quando Jesus disse que haverá naquele dia pessoas que vão dizer, Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônio, a gente impôs as mãos sobre os enfermos, a gente congregava na Ceilândia, lembra? Não, para aí, pergunta do pastor. Ele vai dizer, não vos conheço. Quem chama Senhor Jesus, a não ser os crentes? Não, os crentes que dizem Senhor, aquele que manda e é obedecido, é ou não é? Para você nascer de novo, você tem que declarar Jesus como Senhor. Então toma uma decisão dessa noite de viver em santidade, de deixar a imundície de pecado, de deixar o esgoto, a podridão. Esgoto, eu estou levantando muito o pecado, que é pior do que isso. É pior do que isso. Eu estou ainda dando um certo privilégio para o pecado, chamando de esgoto, porque é menos do que isso, fossa. A fossa é mais limpa do que pecado. Pronto. Porque a fossa só suja o corpo. Mas o pecado, ele enegrece a alma. E meu irmão, nessa igreja a gente prega prosperidade, a gente prega cura, a gente prega saúde, a gente prega riquezas, mas nessa igreja também pregamos contra o pecado. Vocês estão entendendo isso, gente? É Deus que inspirou o Espírito Santo, o profeta, dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Adão pecou e você vê a desgraça que até hoje você deve, meu irmão, ter nojo do pecado, nojo. Sabe o que é nojo? Nojo do pecado. Você está entendendo? Sim, Jesus providenciou a riqueza para você, prosperidade para você, saúde para você. Sim, Ele providenciou tudo isso. Mas, meu irmão, se você quiser viver uma vida céu na terra e céu depois da morte, você tem que viver em santidade. Senão você não sobe. Ele disse bem claramente: nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Foi Ele que disse, pastor. Foi Ele que falou. Então, aí você, Senhor, eu estou adorando, eu estou louvando, amém, mas uma vida de pecado vai te levar ao inferno. Essa é a advertência que Deus mandou, primeiro domingo do ano. Ande em santidade. Vou dizer de novo, ande em santidade, para você não ter o desprazer de chegar aqui na igreja e não encontrar ninguém, porque todo mundo foi embora e só você ficou. Meu desejo é que todos os meus filhos espirituais, todos os membros da minha igreja subam, tudinho, não fica ninguém. Mas você tem que andar em santidade. Amém? Mas pastor, eu pensei que a salvação já era garantida na cruz. A salvação mas uma vida de santidade, quando você não vive uma vida de santidade, você está pisando aos pés a salvação que Deus deu a você. Você está recusando o presente de Deus. Alô? Um irmão manda um pix para você. Eita glória. Um pix lá, 100 mil reais. Aí você, foi o Carlos mandou um pix de 100 mil reais, para alguém aqui, isso.
Amém. Você pode aceitar o Pix, mas você pode recusar. Dizer, não quero não. Não preciso, não gosto. Se fosse 150, tomei mais 100. Quero não. E voltar para ele. Quando uma pessoa não vive a vida de santidade, ela está desprezando a salvação que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você me ama ainda ou passou? Eu já saí de uma igreja porque ela não me corrigia, pastor Franco. Igreja que não corrige você, pessoas que não corrigem você, não te amam. Hoje de tarde eu tive que corrigir um abençoado aqui da igreja, e eu disse no final, é bom me amar porque eu estou te amando. Nem sempre quem ama acaricia. Às vezes acaricia não é nem por amor, é por interesse. Mas quem ama, sempre haverá correção. Amém? E porque eu quero ver você no céu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, essa mensagem, essa advertência, é porque Deus quer que você vá para o céu. Aleluia! Se as pessoas observassem quando o amor é demonstrado por correção, muita coisa seria diferente. Mas muitas vezes a gente diz, fulano, rapaz, isso está errado. Cara, não entra nessa não me julga. Você está me julgando? Não, está te corrigindo por amor ou inteligência rara. Usa a cabeça, está te corrigindo. Ninguém está te julgando, está mostrando isso. E sabe, amados, Deus odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado é a única maneira de separar o homem dele. Por isso que Deus odeia pecado. Ele ama tanto você que quer estar junto com você. E odeia pecado. Então, se Deus odeia, você devia odiar também. Está todo mundo entendendo até aqui? Amém? Então, vamos lá, gente? Vamos começar a palavra? Tema da mensagem: conheça e siga o plano de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. Conheça e siga o plano de Deus. Abre, por favor, em Jeremias capítulo 29, versão NVI, Joshua. Preste atenção, olha para cá. Agora, já eu digo o versículo, fica tranquilo aí. Muita gente fala sobre sonhos. E eu gosto disso. E muita gente cita logo José, né? O homem sonhador, sonhos. Tem gente até que faz música dizendo que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Mas eu não vejo em parte nenhuma da Bíblia Deus sonhando. Nada contra sonhos. Mas eu não vejo em parte da Bíblia Deus sonhando. O que eu vejo é Deus planejando. Deus, ele não sonha, ele planeja. Enquanto você está no sonho, você não está andando pela fé. Alô? Vou repetir. Enquanto você está andando em sonhos, você não está andando pela fé. Mas quando você está planejando, você já está andando pela fé. Por exemplo, você vai trocar de carro esse ano. 1, amém. 2. Espera aí, eu vou dar a oportunidade para o pessoal, né? Eu acho que nem todo mundo. Por exemplo, você vai trocar de carro esse ano. Vai planejando. Mas eu vou planejar o quê? O combustível que vai colocar no carro, que é um carrão. Para onde vai com esse carro? Por onde vai andar com esse carro? Onde vai estacionar? Alô? Um amém. Isso é planejamento, isso não é sonho, é planejar. Sonhar. Era bom demais se fosse. Ai, Jesus, seria tão bom. Aquele carrão. Isso é sonho. Planejamento. Opa, está chegando o carro novo. Peraí, eu vou colocar. Não, tem que colocar desse lado de cá. Que não, tá ali. É híbrido, é elétrico, tem que estar perto da tomada. Né? Não é híbrido, não é elétrico, então bota desse outro lado aqui. Ou seja, você já vai planejando. Deus, ele planeja. Irmãos, qualquer coisa que você for fazer, quando uma coisa é planejada, algumas vezes pode dar errado. Mas quando uma coisa não é planejada, dificilmente dá certo.
Pode dar, mas dificilmente. Tudo é, por quê? Porque Deus criou dessa maneira. Nós somos pessoas que planejamos, nós usamos a nossa mente para planejar. O filho, a filha está fazendo ensino médio. Qual é a pergunta inteligente que se deve fazer? Qual o curso da faculdade que você vai fazer? Qual a sua profissão? Isso é planejamento. Vocês estão entendendo isso? Isso é planejamento. Porque a criança, o jovem e o adolescente não deve ir para o colégio e faculdade apenas para passar de ano, e sim para aprender. Perguntei a um jovem certa vez: e aí, rapaz, como é que estão os estudos? Pastor, eu estou estudando para passar. Eu digo, para passar de quê? De ano. Que tolice. Você está perdendo tempo. Você tem que ir para lá para aprender. Isso faz parte de planejamento. Está todo mundo entendendo? Porque Deus ama planejar. Estamos em janeiro. Mas sabe quando foi que a gente começou a planejar esse ano? Agosto? Ou foi julho? Agosto, não foi? Reunião de diretoria. Estamos agora em janeiro. Sabe quando foi que a gente planejou esse ano para essa igreja? Em agosto do ano passado. Aí veio reunião, conversa vai, muda, olha, vai tirar esse líder, vai colocar aquele outro, vai colocar assim, vai abrir o departamento e tal. Pronto. Por quê? Porque é uma coisa planejada, a organização faz parte do que Deus tem. Amém? Agora, Deus tem planos para a sua vida, sim. Vamos lá agora. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Não é sonho, é plano. De fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de darem a vocês esperança e o futuro. Onde estão os planos de Deus para a nossa vida de forma geral? Na palavra. Todas as vezes que você seguir a palavra, você estará dentro dos planos de Deus. Amém, queridos? Todas as vezes que você seguir o que a Bíblia diz, você estará dentro dos planos de Deus. Todas as vezes que você ter o seu comportamento moldado pela palavra de Deus, ter os seus pensamentos dominados, governados pela palavra de Deus, todas as vezes você estará dentro do plano de Deus para todo mundo. Deus quer que você medite na palavra todos os dias. Então você deve meditar todos os dias. Deus quer que você congregue numa igreja. Então todo crente tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor que corrige de vez em quando, né? Tem que ter, porque a Bíblia diz, é parte do plano de Deus. Quando você não segue o que a Bíblia diz, você está fora do plano de Deus. A Bíblia diz, ame o seu irmão. Eu amo, mas eu amo ele bem longe. Não é amor. A Bíblia diz para você amar, então você deve amar. Mas eu não sinto amor, esse é o problema. Você está esperando sentir uma coisa que é espiritual. Amor é algo espiritual, você decide. Amor é comportamento, é atitude, é ação. Porque a Bíblia diz. A Bíblia manda você falar a palavra. A Bíblia manda você semear. Faz parte do plano de Deus, meu irmão. Está dentro do plano de Deus. Conhecer e seguir esse plano de Deus garante por si só segurança, estabilidade e provisão. Esse plano que está na palavra de Deus garante isso. Siga o que a Bíblia diz. Muitas vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, o que é que eu faço quanto a isso? Eu pergunto logo, o que é que a Bíblia diz? Eu pensei que o senhor ia falar uma coisa, mas não, eu vou seguir o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Ei, pastor, eu nem vi, eu vou te ajudar, vamos lá. A gente vai lá, abre a Bíblia, pronto, segue isso aqui. É o manual do usuário de prosperidade, é a Bíblia. É o manual do usuário na vida cristã, é a palavra de Deus. Quando você pega na Bíblia uma vez por semana, você está desprezando esse manual. Não tem como dar certo alguma coisa na sua vida desse jeito. Porque os planos de Deus que Ele tem para nós são planos de nos fazer prosperar. Não segue o plano, não prospera. Simples. Amém.
Vocês me amam ainda ou... Já estão pensando, eu deveria ter ficado em casa, assistir essa ministração pela internet. Não, que bom que você está aqui, queridos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe o plano de Deus para todos nós. Para todos nós. Entretanto, quando você vai lá para Salmos 139, versículo 14, nós vemos Davi falando algo interessante aqui. Ele diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Observe agora o 16. Os teus olhos viram o meu embrião. O que é o embrião? Aquele que já existe, mas não nasceu. Está no ventre da mãe. É por isso que nós somos contra aborto. Porque já existe vida. Já tem vida ali. E olha só, Deus já viu aquilo ali. Ah, mas a mãe não viu, mas Deus viu. Olha para mim e preste atenção. Um dia, seu pai teve um relacionamento com sua mãe. Desse relacionamento surgiu esse próspero e próspera que é você. Rico, abençoado. Exatamente, é você mesmo. Então, quando a semente do seu pai se uniu ao óvulo da sua mãe, surgiu você, um embrião. Você não tinha boca, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha unha, você não tinha nada disso. Você era o que a Bíblia chama de uma substância sem forma. Uma substância sem forma, era o que você é. Aí a Bíblia diz que Deus viu você naquele momento. Quando Deus viu você, todos os dias, ou seja, o plano de Deus para a sua vida foi escrito lá no livro. Quando Ele viu você. Ali é um pastor. Ali é uma missionária. Ali é um médico, advogado. Ali vai congregar então a igreja. Aquela ali, a missionária. Vai fundar igrejas. Ele viu você, é uma cantora. É um ministro da palavra. Ele viu você e escreveu. Agora é tudo escrito, ó. Para todos os teus dias, tudo certinho. Tudo que a gente chama de pré-ordenados. É o plano específico. Enquanto existe o plano para toda a igreja, para todos nós, há um plano específico para você, que foi escrito por Deus. Diz, olha, vamos dizer o versículo todo. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de existir qualquer um deles. Foi escrito. Ou seja, seu pai, sua mãe, nem sabia que você já existia e Deus já tinha o plano prontinho para você, até o fim. É aí que começa a questão. Por quê? Porque quando vem a situação adversa, quando vem o problema, a dificuldade que vem para todo mundo, gente, concordam comigo? Vem para todo mundo, tá? Muitas vezes a gente busca a saída, quando na verdade deveríamos procurar o plano. Por quê? Porque se todos os teus dias foram escritos, se tudo está determinado, aquele problema estaria também. Então Deus tem um plano para você, não é para você escapar, é para você vencer. Não porque Deus, ele não planejou, alô, preste atenção nisso. Deus não planejou dificuldade para você. Não, mas Ele já sabia que a dificuldade viria para você e já te deu a vitória. Você já venceu. Na mente de Deus você já venceu antes dela chegar. A dificuldade, está todo mundo entendendo isso? A dificuldade não foi planejada com Deus, mas a tua vitória na dificuldade foi. Viver em paz, no meio da pressão,
mostra que você está no plano de Deus. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Colossenses 3,15 diz que a paz de Deus deve ser o juiz, o árbitro em nossos corações. A paz de Deus deve ser esse árbitro. É o que deve dizer, está certo, está errado, está no plano de Deus ou não está. É isso. Então, quando uma situação apertar, você não tem que olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente ou para trás. Você tem que olhar para dentro. Senhor, é esse o plano? O que você quer que eu faça agora? O que você deseja fazer? Eu e a minha família estamos com um plano de algo aí que vocês vão ver. Vocês vão ver. Estamos com um plano de algo. E a gente vinha falando que na verdade, é algo que é colaborativo, nós e Deus. E eu disse, Neide, a minha atenção, o meu foco é fazer o que eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Alô, preste atenção. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aldo, Cauã, vocês estão me ouvindo aí atrás? Estão bem? Está tudo em ordem, tudo certinho aí? Que eu estou vendo que está chovendo. Estão me ouvindo aí, né? Amém, obrigado, queridos. Então, esse plano, é isso que o crente tem que perseguir. Não, nós temos que perseguir os sonhos, correr atrás. Não. Precisamos correr a carreira que Ele nos mandou correr. Não é atrás de coisas. É procurar saber qual o plano que você tem para a minha vida, Senhor. O que você quer? Essa é a igreja que você quer que eu congregue? Hoje, pastor, já tem pouca gente de noite. Se eu venho com uma conversa dessa? Mas se não for aqui o plano de Deus para a sua vida, eu preciso que você saia. Porque você vai dar trabalho aqui. Você não vai estar satisfeito aqui. Você não vai estar em paz. Pastor Fran não vai gostar muito também não. Amamos você. Amamos você. Mas nós queremos que você siga o plano de Deus para a sua vida. Houve algum tempo atrás, que tinha umas igrejas querendo aliciar Joshua para lá. Conversa, lavagem, chegando perto. E eu disse para ele, pode perguntar, meu filho, siga o plano de Deus para a sua vida. Eu não me importo de ser pastor de uma igreja e meu filho congregar em outra. Ele tem que seguir o plano que Deus tem para a vida dele. Claro, eu quero que esteja comigo, mas primeiro vem o que Deus quer, depois vem o que eu quero. Aliás, quando vem primeiro o que Deus quer, o que eu quero, então já foi, né? E acabou. Fim. Por quê? É o plano. Todo pai e toda mãe deveria ensinar isso aos seus filhos. Filhão, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus diz. Preste atenção no que Deus fala. Irmãos, Deus é tão sério com relação ao que você ouve, que Ele quer saber o que você está ouvindo. Quando Deus chegou no jardim do Éden, que o homem tinha pecado, a primeira pergunta, Adão, onde estás? Foi a primeira pergunta. Adão, eu ouvi a tua voz e porque eu estava nu, me escondi, certo? Mas qual foi a segunda pergunta? Quem te mostrou que estavas nu? Em outras palavras, Deus perguntou, quem você está ouvindo? Quem está sendo sua influência? É isso que Deus perguntou. A voz do Espírito é o que há de mais importante. Irmãos, família é de Deus e eu gosto, mas não é tudo. Eu prego família. Vamos ter eventos de família nessa igreja esse ano. Está no planejamento. Amém? Prosperidade, também amo, gosto. É bom, é maravilhoso, mas não é tudo. Dinheiro, é bom, é maravilhoso. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Se não gostar do seu, pode mandar que eu gosto. Mas não é tudo. Riqueza é bom, mas não é tudo. Intimidade com Deus é que é tudo. Por quê? Porque é na intimidade que você ouve o que Deus quer. Está todo mundo entendendo? Conhecer e seguir o plano que Deus tem para a sua vida deve ser a sua tarefa número 1 na sua vida. É o principal. O que é que Deus tem? Peraí, o que é que Deus tem?
O que é que Deus tem para a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça? Senhor, o que você deseja? Por quê? Porque tu só está vivo por causa dele. Você só respira por causa dele. Tudo que você tem é por causa dele. Então a sua vida é dele. Até os seus filhos não são seus. Você os cria para ele. Ele disse, herança do Senhor. É Deus quem herda os nossos filhos. A gente cria, mas é Deus quem herda. Ora, se até os nossos filhos são dele, nossa vida é dele, então nós temos que, o que temos que fazer? Senhor, o que você quer que eu faça? O trabalho que você faz é o que Deus quer? Pastor, não sei não, mas me traz um dinheiro que o senhor precisa ver. Olha, eu ganho bem. Ganhar bem, fazendo o que Deus não quer, não é ganhar bem. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é mais, o que eu considero um dos maiores perigos da vida cristã? Lara, um dos maiores perigos que eu vejo, talvez o principal, é quando a pessoa prospera naquilo que Deus não quer que ele faça. Por quê? Porque ele entende que Deus está sendo abençoado. Ué, só porque eu estou fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, uns negocinhos ruins aqui, mexendo com a muamba lá, eu já comprei um carro zero, Deus está me abençoando. Tá não. Cuidado, isso é perigoso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi Jesus quem disse. Deus quer que você enriqueça, Deus quer que você prospere, mas do jeito dele, na maneira dele, na forma dele. Procura hoje, saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nessa terra não tem homem mais feliz do que eu. Pode estar igual, mas mais do que eu não tem não. Tem não. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, para essa época, para esse momento. Deus queria que agora, nesse instante, eu estivesse pastoreando a igreja Vercelândia, e é o que eu estou fazendo, por isso sou feliz e prospero. Por quê? Porque simplesmente ao buscar o que Deus quer, as coisas funcionam. Pode você não gostar, pode começar você não gostando. Você sabia, quer dizer, quase todo mundo aqui já sabia, eu não queria vir para Brasília, eu estava muito bem em Campina Grande, estava de boa, trabalhando lá, estava no ministério, estava na igreja. Pessoas que você vê hoje no YouTube, tomava um café, conversava, qualquer dia, rapaz, uma benção, uma igreja maravilhosa, uma igreja cheia de evento. Rapaz, evento lá é água, né? É evento pra caramba, é uma maravilha. Aí Neide começou com a ideia, vamos para Brasília. Eu digo, vou não, eu estou bem, vou fazer em Brasília, junto da minha família, qual o problema? Mas aí eu fui orar, aí Deus disse, Brasília. Em 17 dias depois que Deus disse Brasília, em 17 dias nós estávamos aqui. E aí eu tenho hoje o prazer de conhecer vocês. Se eu estivesse lá, eu não teria conhecido vocês. Se eu estivesse lá, eu não teria tantos filhos espirituais como eu tenho aqui. Se eu estivesse lá, eu não seria pastor de uma igreja tão próxima, maravilhosa como aqui. Por quê? Porque o plano de Deus não era estar lá, era aqui. Então, é esse o ponto que eu quero trazer. Uma outra questão que eu vejo em Salmos 33, 11, diz assim: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Permanece, ou seja, Deus não muda de ideia. Ele não vai dizer, Adriana, é o seguinte, o meu plano para a sua vida é esse. Aí a Adriana começa. Aí chega lá na frente, o Senhor diz, não, pensando bem, eu tenho outro plano para você. Não, vai, conversa com o cara, vai fazer outra coisa, porque eu tenho outra coisa. Não. Deus, ele planeja agora, Adriana, nesse tempo agora, é aqui. Lá na frente ali, aí já é ali. Deus não muda de ideia, por isso está dizendo, os planos do Senhor permanecem para sempre, ou seja, aquilo que foi traçado para a sua vida, quando você era um embrião no ventre da sua mãe, não mudou. Está todo mundo entendendo isso? Qual é o plano que Deus tem para você?
Qual é o plano que Deus tem para você? Existe o plano de forma geral, que é para todo mundo, mas existe o plano específico. Qual o plano que Deus tem para você? Não seguir o plano de Deus não quer dizer que você vai perder a salvação por isso. Você pode perder a salvação por pecado. Mas você não seguir o plano de Deus não quer dizer que você vai perder. Não, acho que não. Você com certeza tem a sua salvação, mas você jamais será feliz enquanto não seguir esse plano. Você pode casar, você pode comprar 3, 4 carros, você pode ter 10 casas, você pode ser rico, ter milhões na conta bancária, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter uma saúde de ferro, você pode ter filhos maravilhosos, excelentes. Tudo isso não trarão a felicidade de você seguir o que Deus quer para a sua vida. Qual o plano que você está seguindo, meu irmão, minha irmã? Qual o plano? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria, ou conselheiros. A pessoa que te ama vai te influenciar a procurar saber o plano que Deus tem para você. Se essa pessoa te ama, sim. Não, por quê? Porque vai dar errado. Não, pensa, olha, eu vou fazer assim, assado, cozinhado, frito, flambado, etc. Escuta, mas Deus mandou fazer? Eu nem orei, então vai orar. Isso é a pessoa que influencia certo. Então vai orar, porque tem que saber. Eu estou dando uma palhinha hoje da ministração que vai começar quinta-feira, que é vivendo sob a influência do Espírito Santo. Nós estaremos falando sobre isso. Amém? Nós estaremos falando sobre essa questão de ser guiado, seguir a direção do Espírito. É quinta-feira, as 4 quinta-feiras de janeiro, agora que resta, nós estaremos falando sobre isso. Então, qual é o plano? Porque Deus não muda. Eu achei tão interessante. Um abençoado. Deus mandou eu ir para tal cidade abrir uma igreja. Tá. Ele foi. Abriu. 3 meses depois ele fechou. Não, Deus mandou voltar. Oxente, ele mudou de ideia, foi? Puxa vida. Eu pensando que Deus não mudava de ideia. Não, meu irmão. Se Deus mandou, é até ali. Então pronto, cumpre isso aí. E cumpre o objetivo. Faz como Paulo. Chegou no final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tem crentes que vão chegar no final e vão dizer: combati um mau combate, levei uma carreira e acabei com a fé. Por quê? Porque não seguiu o plano. Eram crentes de igreja. Aquele crente que vem para a igreja, senta, ouve a palavra e sai dizendo: é verdade, eita que palavra boa. Nossa, mexeu comigo. Na segunda-feira já esqueceu. Não. Você tem que ter o seu culto no seu lar, o seu culto na sua casa. Você precisa ter o seu culto no seu lar, na sua casa. Tem que viver. Qual o plano que Deus tem? Sabe, quando nós, preste bem atenção nisso, quando nós buscamos saber o que Deus tem, as coisas acontecem. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos planejando algo, sei lá, se estabelecer numa cidade, construir uma casa, isso é normal, ou alguma coisa nesse sentido. Mas aí Deus diz: não é esse o plano que eu tenho não. O plano que eu tenho é você não ficar naquela cidade, você tem que se estabelecer em outro lugar. Não sei aonde, diz lá o campo. Mas Senhor, começar tudo de novo. Eu estou tão bem nesse trabalho, nesse emprego, nesse negócio. Mas eu não mandei você, vá-se embora para o seu lugar. Meu irmão, preste bem atenção. Quando você segue os planos de Deus, ao invés dos seus, Deus irá te surpreender com coisas além das suas expectativas. Ou seja, aquilo que você deseja está dentro do plano que Deus traçou. Vai seguindo a obediência, obedecendo. Ai, pastor, mas não dá para ir mais rápido não, eu tenho que ir devagarzinho. Anda devagarzinho, mas segue o que a Bíblia diz. Você está entendendo isso, gente? Aprenda a fazer o que Deus quer.
Porque quando a gente faz o que Deus quer, nós estamos abençoando vidas e não sendo apenas recebedores de bênçãos. Ele só recebe, mas não abençoa. Você foi abençoado para abençoar, querido. Você está abençoando quem hoje? A quem você está ajudando? Se Deus abriu portas na área financeira para você, é para você abençoar vidas. Quem você está abençoando? Alô? Segue o plano. Tem um negócio no futebol, né? Segue o líder. Eu vou dizer, segue o plano. Segue o plano de Deus. Agora, no plano de Deus, Ele não vai dizer qual gravata você deve ir para a igreja. Qual é a cor da camisa que você vai usar. Nem mesmo o time que você vai torcer. Não, Ele não vai dizer, você tem que torcer por esse time, eu quero que você torça por esse time. Não existe isso. Essas coisas, estamos falando de planos de vida, coisa séria. Vamos lá, vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo, ele fala algo, citando Isaías, no capítulo 2, versículo 9. 2:9. Josh. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está citando Isaías. Ele falou isso lá no capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Ele fala sobre isso aí, exatamente isso aí. Mas, veja agora o versículo 10. Deus o revelou a nós. Versículo 10. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as mesmas coisas mais profundas de Deus. Quem aqui já ouviu a seguinte expressão? Deus de mistério. Eu já. E nossa, como eu já ouvi. Meu Deus do céu. Mas Deus não é de mistério. O misterioso é tu, não Deus. Tu é que fica com esse mistério. Deus não é de mistério, Ele revela, Ele mostra, Ele abre mesmo. Não, peraí, isso aqui é só para pastor, e isso aqui é só... Não é para todo mundo. Ele abre os planos dele, Ele diz, ei, eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça, eu quero que você me conheça. Mas, qual o plano que Deus revelou? Diz, olha, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Observa uma coisa, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito Santo foi dado a você, está dentro de você, entre muitas coisas, é para que você saiba qual é o plano que Ele tem para a sua vida. E o interessante aqui no versículo 10, diz que Deus já nos revelou. Então, o plano que Deus tem, quando você estava no ventre da sua mãe, já está revelado no seu coração, já está dentro do seu coração. Você sabe? Não responde, isso é uma coisa pessoal. Não responde, isso é uma coisa pessoal. Preste atenção nisso, você tem que saber dentro de você, Deus quer isso, Deus quer que eu faça isso, e eu vou fazer isso, Deus deseja isso, e eu vou fazer aquilo, é esse o ponto. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Qual o plano? Deus não vai dizer com quem você vai casar, Deus não tem um varão esperando para você, ou uma varoa pronta para você, não, Deus não tem isso não, é você quem escolhe. Mas Deus pode revelar o que está no coração dele ou no coração dela.
Tem gente que não tem orado pedindo isso a Deus, porque tem medo do que vai ver no coração lá. Aí vai ver e vai dizer, ei, alô. A grande verdade, querido, escuta bem, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A grande verdade se você não seguir o plano de Deus, você pode ser salvo, é claro, mas feliz você não vai ser. A Bíblia diz claramente, o Espírito nos mostrou. Então, como é que funciona a coisa? Vamos lá. Chegou aquela cartinha lá no seu e-mail, que o seu nome está no SPC. Eita glória! E agora, o que é que eu faço? Senhor, me ajuda. Vou falar com o irmão fulano para me prestar. Vou falar não sei para onde, vou ver o que é que eu faço. Não, peraí. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor. E pergunta a Ele, o que você quer que eu faça? Porque se aconteceu isso, é preciso fazer. Se você está tudo bem, o Senhor diz, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai isso e dá certo. Mas vamos supor que aquilo ali foi um erro seu. Foi uma falha sua. Deus não vai olhar para você e dizer, te vira, peão. Te vira, chete. Não. Ele vai dizer, novo cálculo da rota. E aí, como aquele GPS, te mostra o que você tem que fazer. O pastor de vocês já errou? Meu Deus do céu! Irmão, já errou. E muito. Mas todas as vezes que eu falei com o Senhor, eu errei, eu não devia ter tomado essa decisão, eu não devia ter feito aquilo. Todas as vezes, Rodrigo, todas as vezes, ele disse, novo cálculo da rota. Faz dessa forma, faz desse outro jeito. O problema é porque o novo cálculo da rota, muitas vezes, nem toda, mas muitas vezes, se trata de você voltar e resolver a coisa lá atrás, aí a gente não quer. Por que eu tenho que voltar? Não, eu pensei que ele resolvesse daqui para frente, já fosse resolver os caminhos. Não. Muitas vezes você tem que voltar. Resolve. Vocês me amam ainda, gente? Ou passou? Conhecer e seguir o plano de Deus para a sua vida é a condição sine qua non para você prosperar em todas as áreas. É simplesmente o melhor para você desfrutar, é conhecendo. O que é que Deus tem? O que Deus tem? Vamos olhar para Jesus? Jesus não deu um passo. Ele não foi para canto nenhum. Sem ouvir o Pai primeiro. Ele ouvia Deus. E ele chegou num ponto de dizer, tudo que eu faço é porque eu vi meu Pai fazer. Ou seja, em espírito ele viu Deus fazer. E depois, no outro dia, depois tal, aí ele ia fazer. Ele procurava ouvir a voz de Deus. A pergunta que eu faço, meu irmão, será que nós temos ouvido a voz de Deus tanto quanto Jesus? Como Jesus? Imagina 2 cegos, atrás dele, cego. Ou seja, já sabe, né? É tropeçando, tal, correndo atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele não dá nem bola. Meu Deus do céu, um negócio desse ia ser processo. Hoje, ia ser maior. Ele não deu bola, ele seguiu, está lá, pode olhar. Ele continuou, foi-se embora. E Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele andando. E os cegos atrás, né? Esbarra num, esbarra no outro, levanta, cai e tal, e seguindo. E ele andando. Gritando, e ele andando, nem aí. Quando ele chega em casa, ele entra em casa, os cegos emburacam também, né? Mas entra em casa. Aí ele vira, o que é que vocês querem? Senhor, nós queremos ver. Ele, veja. Os cegos passaram a ver. Mas por que ele não curou antes? Porque ele não tinha sido guiado. Porque Deus não tinha falado para ele fazer isso. Tudo que ele fazia de acordo com o que o Pai dissesse. A mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus, tocou-lhe a veste e ela foi curada. Só que Jesus não tinha ido curar a mulher do fluxo de sangue. Ele tinha ido ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo.
Lázaro foi depois, né? A filha de Jairo, ele não foi, ele seguiu o caminho que o pai traçou. Ele disse: olha, você vai por aqui. Aí ele foi por ali. Aí no caminho, a mulher de fluxo de sangue foi curada. Guiado. Sabe, às vezes a gente recebe, eu já contei isso, eu já falei muito isso, claro que só eu falei aqui, preste atenção. É assim, alguém vai e te abençoa com uma oferta, com alguma coisa assim, um presente e tal, aí você foi guiado, meu irmão, eita, agora eu estava precisando. Falei muito isso, mas na verdade todo crente é guiado. Vou dizer de novo, todo crente é guiado pelo Espírito Santo, todos. O problema é porque nem todo mundo ouve o que Deus tem. O problema é porque muitos de nós não temos ouvido a Deus. A gente quer, chega uma pressão, a gente quer sair da pressão. Chega um problema, a gente quer sair do problema, sem procurar saber o plano de Deus primeiro. Ô pastor, então Deus nos ensina por problemas? Não. Esse problema veio porque Deus queria me dar uma lição. Não, Deus não precisa das coisas de Satanás para te dar lição. Não. O problema veio porque existe o pecado. Ou você tomou a decisão errada, ou mesmo o pecado no mundo, meu irmão. A enfermidade só está no mundo por causa do pecado. Alô? Então o problema veio. Mas Deus tem o melhor para você desfrutar, se você seguir o que Ele tem para você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: qual o plano que Deus tem na sua vida, meu irmão? Não responde, tá? Não responde, porque isso é pessoal. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Sabe, um homem casado, um homem com família, em cabeça, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo em tudo. Por quê? Porque se ele tomar a decisão errada, a família vai junto. Está tudo no mesmo barco. Vocês estão entendendo isso? Ele tem que ouvir a voz de Deus. Estou agora falando para os cabamachos aqui da igreja. Isso. Você tem que ouvir o que Deus tem para a sua vida. Sabe, 7 vezes Jesus repete no Apocalipse, 7 vezes, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz no presente às igrejas. Eita glória! Falou mesmo. Vocês estão entendendo isso, gente? 7 vezes. Ô, cabamacho, me escuta. Tu tem ouvido o Espírito Santo? Você tem ouvido o que Deus diz para você estar dizendo hoje? Eu estou dizendo para os homens. A quem você tem ouvido? Todo crente tem que ouvir a voz do Espírito, mas o homem é o cabeça no lar e ele é o responsável. Sabe, se acontecer algum problema no seu lar, homem, preste atenção, homens. Se acontecer algum problema no seu lar, ainda que você não seja culpado por aquilo, você se torna responsável para resolver. E essa atitude é do caba macho, é do homem, não é da mulher não, nem dos filhos, é do homem. É ele que resolve. É ele que tem que tomar as decisões. Quando o homem se omite, eu nem ia falar isso hoje. Eu não ia falar isso. Quando o homem se omite, ele não está representando Deus. Não estou dizendo que o homem agora ele tem que saber tudo do lar. Também. Mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o homem tem que saber resolver. Pastor, mas eu não consigo resolver. Paga e chama alguém para resolver. Se você não consegue, paga, mas resolve. Porque caba macho faz isso. Ora, os tanga frouxa que tem por aí é outra história, mas eu estou dizendo os caba macho. Aqui na igreja só tem caba macho, graças a Deus. A grande verdade é essa, é que resolve. Quando você, presta bem atenção nisso, escuta. Quando você começou a sua família,
talvez você não tinha esse conhecimento que estou falando agora. Talvez você não tivesse esse conhecimento. Talvez você não tivesse esse conhecimento. Mas agora você tem. Amém. E eu não vejo até agora, eu nunca conheci uma mulher que fosse insubmissa a homens guiados pelo Espírito. Deve ter, mas aí é outra história, lá fora. Mas toda mulher tem prazer em ser submissa a um homem que é guiado pelo Espírito, que ouve a Deus por dentro. Sem que ele precise ele não precisa dizer, eu sou o cara, eu mando aqui. Não. Ele tem atitudes de alguém que ouve primeiro o Espírito Santo. Amém? Você me ama ainda? Se você está aqui na igreja e você tem um chamado na sua vida, e você não está seguindo esse chamado, é porque você não ouviu o que o Espírito diz, ou você está desobedecendo deliberadamente. Faz isso não. Isso pode custar a sua vida. Isso pode custar a sua vida, como custou de outros. Faz isso não. Procura descobrir qual é o chamado que Deus tem para você e segue esse chamado. Qual o chamado que Deus tem para a minha vida? Todos fomos chamados para alguma coisa. Se não nos 5 dons, nos dons de socorros. Todos fomos chamados para alguma coisa. Deus não quer que você simplesmente parado, só ver, eita, que palavra boa, não. Deus quer que você faça alguma coisa. Age no plano que Deus tem. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje à noite. Amém, queridos? Olá, que bom que você ficou até o final, escutou essa pregação maravilhosa, poderosa. Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra que traz renovo, vida e transformação. Mas agora vem a melhor parte, que é o presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus, Ele quer que você seja co-participante da glória dEle. Deus quer que você faça parte da família dEle. E para isso é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te convido a fazer a oração de confissão. Vamos lá? Deus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição dentre os mortos. Creio que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa confissão, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e preencher o formulário, que nós entraremos em contato com muita alegria para te conhecer. Prospere e avance.